hoje o nosso quadro chamado Cola Aí. Você tem dúvidas que você gostaria de perguntar para profissionais de outras áreas que têm relação com a área em que você atua? Profissionais de direito, do setor contábil, profissionais como coach, jornalista, para fazer uma consultoria da sua imagem, da linguagem que você fala com o seu público. Que maravilha seria se a gente pudesse ter uma consultoria com cada um desses profissionais, né? E foi justamente pensando nisso que a gente criou esse novo quadro. Então, se você precisa saber estas e outras questões, eu quero só te dizer uma coisa. Cola aí que você vai saber. Todas as terças-feiras, durante uma temporada, às 19 horas, a gente vai trazer aqui convidados especiais, cada vez de uma área diferente, para a gente poder entrevistar e mostrar, para tirar as dúvidas nossas e de vocês e mostrar para vocês outras possibilidades de mercado também. Se você gostou da ideia, já sabe, né? Pega ali aquele aviãozinho, envia isso para os amigos e a gente vai conversar aqui sobre muita coisa que vai interessar para vocês. Eu não sei vocês, mas eu resolvi começar essa estreia desse programa com alguma coisa que realmente me incomodou no início da carreira. Bem lá no comecinho, eu tinha muita dúvida sobre direito. Meu Deus, e daí? Eu posso abrir empresa? Eu preciso abrir empresa? E se eu abrir, eu posso trabalhar como autônomo? E se eu for abrir empresa, precisa ser MEI? E se eu for autônomo, eu tenho como emitir nota fiscal? Mas eu preciso emitir nota fiscal de tudo? E se eu fizer minha placa de obra e trabalhar como autônomo? Autônomo é o nome certo? Eu preciso colocar o nome da minha empresa na placa de obra? Eu preciso ter registro no CREA e no CAL? Eu preciso ter registro na prefeitura? Meu Deus, quantas dúvidas! Eu jamais ia conseguir encontrar todas essas informações sozinha. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês também já passou por isso ou vai passar por isso no decorrer da carreira de vocês, porque realmente são informações que a gente precisa saber. E nem sempre a gente consegue ter uma consultoria ou pagar por uma consultoria jurídica nessa fase da nossa carreira. E pensando nisso, eu convidei hoje uma pessoa extremamente especial para vir tirar todas essas dúvidas. A minha convidada de hoje, ela tem 12 anos no jornalismo, mas sempre foi apaixonada pelo direito. Tão apaixonada que, embora ela trabalhasse como apresentadora de jornal e repórter, editora, ela sempre cobriu muito sessões na Câmara de Vereadores, situações que envolviam a defesa do Código de Defesa do Consumidor, situações empresariais. E com tudo isso, com toda essa paixão, ela migrou sim para o direito. Migrou para o direito no meio do ano passado, passou na OAB, ainda antes de concluir todos os estudos dela em direito, passou na OAB, pediu demissão e resolveu de fato entrar no direito. Hoje ela está completamente envolvida e ela tem muita bagagem para dividir aqui com a gente. Então a minha convidada de hoje é a Alana, advogada. Para a Alana entrar. Opa, tá liberando ali a autorização para a Alana. Olha ela aí! Oi, gente, tudo bom? Todo mundo em casa, né? Muito bem-vinda, Alana. Esqueci de Obrigada. comentar também que a Alana está fazendo um trabalho extremamente importante. Uma vez jornalista, sempre jornalista, Sempre. né? Ela tem sido uma das fontes extremamente confiáveis que tem passado informações aí nessa situação que a gente está vivendo do coronavírus, né, Alana? Isso, exatamente. Então, como a Paula falou, né? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui conversando com os seguidores da Paula e falando sobre direito e também um pouquinho sobre jornalismo. Sabe, hoje eu fiz uma live com uma maringaense que está na Itália, falando da situação lá, e quando a gente vê outra pessoa na imagem, sabe, a gente fica até mais feliz nesse momento que a gente está passando de ficar cada um na sua casa, não é? Eu te vi assim, já deu aquela alegria, né? Parece que a gente está pessoalmente conversando, né? Exatamente, Então, dá uma lives... força, um gás a mais. Sim, as lives ajudam muito. Então, assim, como os prazos estão suspensos no judiciário, o que eu pensei? Vou ajudar de outra forma. Então, lá no meu Insta, tudo que tem, que eu acho relevante, que envolve o direito também, mas assim, principalmente em relação ao coronavírus, eu estou colocando para tentar combater as fake news, que inclusive o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso de direito, foi sobre as fake news. Lá na época, o ano passado, eu imaginava fake news muito intensas nas eleições. Claro, ninguém imaginava essa pandemia. E aí a gente tem que combater as fake news também.
Ah, olha que trabalho importantíssimo que a Alana vem desenvolvendo aí, gente. Vale a pena. Fontes extremamente confiáveis. Oh, E Alana, obrigada. conta um pouquinho para o pessoal de você, tua trajetória, como que foi tudo isso? Conto sim. Então, assim, em 2009 eu me formei jornalista, eu já atuava desde o primeiro ano da faculdade na Rede TV, numa TV local aqui de Maringá, interior do Paraná, para quem, né, está assistindo aí desse Brasilzão afora. E eu já atuava desde o primeiro ano da faculdade, sempre amei jornalismo. Terminei a faculdade, entrei na RPC, que é afiliada à Rede Globo aqui no Paraná. Comecei como repórter, fui efetivada, evolui como repórter 2, depois também novamente, mais uma vez subi, fui como editora apresentadora do Paraná TV, que é o jornal do meio-dia nos outros estados, e que depois, antes de eu sair ainda, se transformou no Meio-Dia Paraná. E aí, o ano passado, último ano da faculdade, deu uma reviravolta na minha vida. Falei, vamos mudar tudo isso, eu amo jornalismo, vou continuar com o jornalismo na minha vida, mas pedi demissão, passei na OAB e agora estou advogando, palestrando também sobre Código de Defesa do Consumidor, uma linguagem assim diferenciada, mais popular, né, do jeito que eu fazia no jornalismo, sobre direito empresarial, enfim, todas as áreas. No jornalismo é assim, você consegue popularizar todas as áreas e fazer com que todo mundo consiga entender o que a pessoa está falando, né? O conteúdo. E isso é demais, porque eu acabo traduzindo o direito, porque o direito tem um linguajar juridiquês, né, que a gente fala, porque a gente tem que traduzir, né? Então, eu adoro isso. Então, eu continuo com as palestras também. Estão paradas agora também, claro, né, por conta disso. Mas, assim, temos fé que logo tudo isso vai passar. Se Deus quiser. Isso é muito legal, porque a Alana ela traz uma linguagem totalmente humanizada para que a gente, sendo de outras áreas, consiga entender de fato o que aquilo realmente envolve na nossa profissão, na nossa carreira, na nossa vida, né? Exatamente. E Alana, o pessoal que me segue tem muita dúvida, como eu tive também quando eu comecei. A gente tem que abrir empresa logo de cara como engenheiros, arquitetos, ou a gente pode trabalhar como autônomo? Olha só, Paula, eu vou te falar que é uma dúvida de várias áreas, né? Inclusive a advocacia. Nossa, o que eu vou fazer? Vou montar um escritório, vou ter cliente ali, né? Vou gastar com aluguel, com abertura, com escritório de contabilidade. Como que eu vou pagar todas as contas, sendo que eu estou começando no mercado, sendo que já existem empresas super conhecidas onde eu trabalho, né? E eu não consegui um emprego e não quero, às vezes, um emprego como engenheiro de uma empresa, pela CLT, uma carteira registrada. Então, você pode sim, como profissional liberal que a gente fala no direito. No direito, a gente diz que tem essa diferenciação. No comum, é normal a gente falar o profissional autônomo, até a gente vai falar aqui várias vezes, mas só para explicar. O profissional autônomo é aquele que não necessita de um conhecimento técnico necessariamente, né? Já o profissional liberal precisa. Ele tem responsabilidades, conhecimento técnico, por isso tem essa diferenciação. Mas trabalha por conta também. E existe essa possibilidade sim, desde que você cumpra alguns requisitos. Então, tem a possibilidade de trabalhar sem abrir empresa, sendo um profissional liberal. Ah, legal, ó, porque fica a primeira informação aí, gente. A gente usa popularmente o profissional autônomo, mas como a nossa profissão tem uma especificação técnica, né? Então, sim, o correto seria falar profissional liberal. Exatamente. Ô, Alane, conta pra gente. Se eu optar por trabalhar como profissional autônomo liberal, né? Eu preciso do registro no conselho de classe, né? No CREA, no CAL, no caso de arquitetos. E cadastro de autônomo no município? Como que funciona isso? Então, não é porque você vai trabalhar de forma autônoma que você não vai fazer o seu registro, que você não vai cumprir todas as exigências da sua categoria, que a gente sabe que são muitas, assim como a OAB, né? O Conselho também de Engenheiros, Arquitetos, também exige muitas documentações, ou seja, você tem que cumprir várias etapas para poder estar trabalhando. Se você não cumprir, você corre o risco de estar exercendo a profissão ilegalmente. Então, você não pode correr esse risco. Então, primeiro de tudo, você tem que ter o registro, então, no CREA, né, no órgão que é o responsável pelo engenheiro ou arquiteto, e independentemente, tanto o autônomo quanto a sociedade, quanto a empresa que você montou. Os dois precisam de registro e isso está no artigo
que define muito bem essas decisões aqui. Eu vou procurar aqui qual que é a lei. É a Lei 5.194, de dezembro de 66. Olha só, né? A gente sabe, né, que engenharia, então, são profissões, né, advocacia, enfim, arquiteto. Então, assim, ó, quem exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, pessoa física ou jurídica que realiza esses atos, presta esse serviço aí e não possui registro nos conselhos regionais. Então, tem que ter, esse é o artigo 6º e a linha A dessa lei, de 66. Aí, ó, galera, importantíssimo, está na lei, né? Só podemos nos intitular e atuar como engenheiros e arquitetos quando já estivermos devidamente registrados no Conselho de Classe. Devidamente, exatamente. Alana, e para o pessoal que se precisa se cadastrar também na prefeitura quando é autônomo, como que funciona? Exatamente, tem que fazer esse registro porque você vai acabar pagando o ISS, porque é o imposto da prestação de serviço. Então, você tem que estar legalizado independentemente da abertura de empresa. Então, para você emitir a nota fiscal, você precisa desse cadastro. E aí, essa nota pode ser a nota avulsa do seu trabalho, né? Ou então, aquele recibo de pagamento autônomo, que é feito pelo tomador de serviços. Então, você precisa realmente pagar o ISS na sua nota fiscal. E a alíquota mínima é de 2% e a alíquota máxima é de 5% do valor aí da prestação de serviço. Então, você tem que ficar atento, né? Não é porque você está como liberal, autônomo, que você vai ficar na informalidade. Isso é uma garantia e é muito importante. Já aproveito para já continuar falando dessa nota fiscal. Por que que ela é tão importante? Porque quando você presta um serviço e você simplesmente não apresenta a nota fiscal, você está cometendo um crime de sonegação fiscal, né? Então, assim, você precisa permitir que o seu consumidor, independentemente do seu tomador de serviço, ele tem direito à nota fiscal. Então, aqui, ó, fala, por exemplo, olha, pode receber multas altíssimas e você pode, inclusive, dependendo do valor, né, tem até a responsabilização penal, que é, inclusive, prisão. Então, assim, a gente tem que ficar atento à importância da nota fiscal, né? Tem gente que quer burlar, porque, enfim, desconta, né? A gente sabe disso, mas o melhor é fazer certinho, dentro das regras, porque até é uma garantia para quem está tomando o seu serviço, o tomador de serviço, uma garantia desse serviço. É com essa nota que ele vai cobrar, entendeu? Então, tem que emitir a nota sim. E duas coisas que eu acho importante a gente pensar nessa questão da nota fiscal. Primeiro sempre entender que você vai ter esse desconto, então na hora de você precificar o seu trabalho, você precisa contabilizar esse imposto, Sim. né? E outra coisa muito importante, gente, é que a nota fiscal também passa a sua credibilidade para o cliente. Então, você tem muito mais credibilidade quando você fala para o cliente, não, ó, você vai ficar aqui respaldado pela lei, porque você tem aqui uma nota fiscal da minha prestação de serviços. Então, vale muito a pena no longo prazo. Sim, o Júnior Barreto, ele está falando assim, onde me tira essa nota fiscal? Na prefeitura, geralmente é na prefeitura. As prefeituras, elas, na internet mesmo, você consegue imprimir o formulário e você coloca para quem quer o serviço, o valor do serviço, a natureza do serviço. E aí vai ser emitida uma guia. Eu tive que fazer isso mês passado, por exemplo, porque estando numa sociedade de advogados, eu não posso, que eu já vou explicar para vocês, que vocês também não podem ser MEI. Também não posso, porque eu já estou numa sociedade e também a natureza da advocacia não permite. Mas então, para a palestra, o que eu fiz? Eu precisava emitir uma nota, fui lá e consegui, né, emitir uma nota avulsa. Na internet mesmo, coloquei quem era o tomador dos serviços, para qual empresa eu estava oferecendo a palestra, o valor, a natureza, palestras, e eu paguei o percentual, acho que foi 2% mesmo, se eu não me engano, o valor. E aí eu já emiti a guia, e depois que essa guia ela compensa, a nota fiscal ela não vem com aquela tarja de dependência, né? Então você já encaminha para quem está solicitando o seu serviço. Aqui em Maringá, pelo menos, funciona dessa maneira. Cada cidade é de um jeito, mas é na prefeitura mesmo. Você chega, às vezes não tem pela internet o sistema já, mas você vai ao Paço Municipal e consegue resolver essa questão.
A grande maioria, por exemplo, eu atuo muito em Londrina e Cambé. Então, em Cambé, a gente não consegue fazer muita coisa online. A gente vai tudo na Secretaria Municipal e na Secretaria Isso. Municipal a gente Depende do informa tamanho tanto da dessa parte de cidade, né? a parte de cadastramento, emissão de nota fiscal. Você consegue todas essas informações lá na Secretaria Municipal se você não conseguir pela internet. Agora, a conta do MEI, Alana. A gente não pode ser Então, MEI. ai, não pode, gente. Seria tão bom, né? Porque o MEI ele resume assim, vamos supor, tem vários tipos de tributos. Ele, como se ele fizesse um resumo, conseguisse abarcar todos esses tributos, reduzisse, enxugasse e por mês você pagasse um valor que é o valor aproximadamente de R$ 50, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da prestação, se é serviço, se é comércio e tal. Então, assim, mas mais ou menos R$ 50, vamos supor, e aí você não precisa emitir nota fiscal para o cliente, somente quando é para outra pessoa jurídica, né? Aí precisa e funciona dessa mesma maneira, a questão da nota. Mas para a pessoa, o seu cliente, você não precisa, imagina, né? Seria maravilhoso, mas tem um rol lá de atividades que podem, e o engenheiro, o arquiteto não estão nesse rol aí de atividades. Nem o advogado, né, Nem o Alana? advogado. Não tem jeito. Gente, a gente não tem jeito. E, Alana, então me fala, assim, o que seria melhor? Quando é a hora de abrir uma empresa? Quando que eu sei que já está na hora de deixar de ser um profissional liberal, autônomo, e me tornar uma empresa? O fluxo começou a aumentar, a demanda começou a aumentar, você obrigatoriamente vai precisar abrir uma empresa. Por exemplo, no meu caso da palestra, fui até lá, são 4 notas que eu posso fazer daquela natureza por mês. E também, alguns tributos, quando você é profissional liberal, ficam bem mais altos, né? O ISS, tudo isso, a Previdência, ficam bem mais altos do que abrindo uma empresa. Então, quando você já conseguiu ali uma boa arrecadação e você já está vendo que você está pagando a mais de tributos, não está valendo a pena, a nota avulsa já não compensa, o trabalho avulso, é hora de abrir a empresa com a ajuda de um contador, com certeza, porque aí você consegue ter gerir melhor a sua empresa e também pagar as melhores, assim, os melhores percentuais de cada tributo, né? E existem isso, encaixar no seu perfil, exatamente. Então você pode começar como profissional liberal e depois ir avançando, que é o que acontece com o MEI. A Pauli disse aqui, ó, eu sou MEI, ela presta serviço de consultoria, a Pauliane, ela presta serviço de consultoria pela internet e ela é MEI. A partir do momento que ela ultrapassar R$ 81 mil por mês anual, ela vai ter que mudar, vai ter que virar uma empreendedora individual, por exemplo, porque não cabe mais o MEI. É a mesma coisa, você está como profissional liberal e aí a empresa está crescendo e todo mundo quer isso mesmo, quer abrir empresa por conta disso, né? Exatamente. E a gente quer mais que a empresa cresça, né, gente? Exatamente. Alana, como saber, assim, qual tipo de empresa que é mais viável para o profissional iniciante, né? Deixei de ser profissional liberal, autônomo, para o próximo passo. Como que eu sei? Primeiro de tudo, você precisa definir se você vai trabalhar sozinho ou se você vai ter um sócio, né? E o teu sócio tem que ser também um engenheiro, um arquiteto, no caso, né? Ou arquiteto, engenheiro, tem que ser nesse mesmo segmento, porque eu tenho que haver o registro no seu conselho de classe, né? Então tem que lembrar disso. Eu não posso ter, por exemplo, na advocacia, né? Ter um sócio que seja farmacêutico. Não tem nada a ver, né? Não tem como. Então você decide isso. Se você for empreendedor individual, se você optar por começar sozinho essa empresa, então existe um empreendedor individual, que é uma pessoa apenas, e o empresário, ele atua de forma ilimitada nos seus bens, né? Ele tem assim, ou seja, ele responde pelas dívidas da empresa também com as suas dívidas pessoais. Não existe uma separação. Então, por isso que muitas pessoas não gostam do empresário individual, porque na hora de haver, assim, por exemplo, ações judiciais, ou seja, execução de dívidas, o que você tem na empresa se mistura com o seu patrimônio particular. E aí, qual que é a solução? Se você tiver um importe maior, é você constituir uma EIRELI. E aí, para a EIRELI, você tem que ter no mínimo 100 salários mínimos para constituir, para ali, quando você vai fazer a abertura, o contrato social, você tem que comprovar que você tem esse valor. E aí é separado. Se por acaso houver essa execução
de algum bem, de alguma coisa da sua empresa, alguma dívida, primeiro vai ali no patrimônio da empresa, não vai misturar com o seu patrimônio particular. Só que aí a Eireli tem que ter 100 salários mínimos, então inicialmente pode não ser uma boa, pode ser uma boa começar como empresário individual mesmo. Aí a gente vai fazendo alterações no contrato social, Alana, quando vai mudando? Isso, exatamente. E você vai mudando, você vai fazendo as alterações nos contratos sociais. E é obrigatório, na verdade, dependendo do valor. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor, a gente está falando de ser só individual, né? Mas tem o porte das empresas. As microempresas precisam faturar anualmente um valor igual, no máximo, ou inferior a R$360 mil. Se eu faturar mais do que isso, eu já não vou poder ser enquadrada como microempresa. Eu vou ter que passar para uma empresa de pequeno porte, entendeu? Então, assim, vai depender se você quer sociedade, se você não quer, e qual o valor de faturamento da sua empresa. Então, assim, você tem que colocar uma tabelinha. Olha, primeiro quero sócios. Se eu quero sócios, então uma sociedade limitada, com tantos sócios. Tá, e quanto que a gente tem a previsão de faturar, ou quanto a gente está faturando já anualmente? Então nossa empresa se enquadra em microempresa, porque fatura menos de R$360 mil anualmente. Fatura mais, até 4,8 milhões, beleza. Já é empresa de pequeno porte. Então, assim, você é obrigado a mudar. Por quê? Você sabe que tudo envolve aí a tributação, né? Por conta da tributação. Porque quem tem o faturamento anual aí, essas empresas de até 4,8 milhões de reais, você pode entrar num regime tributário diferenciado. Então, assim, quando você está começando, existem algumas condições também, você pode adotar o regime simples, que é o Simples Nacional. Acho que as pessoas já ouviram bastante falar sobre isso, né? Então, olha só, recapitulando. Você decide primeiro se você vai trabalhar sozinho, empreendedor individual, Eireli. Empreendedor individual responde com os seus bens particulares, bens da empresa. Eireli não responde, é dividido, né? O bem da empresa é o bem da empresa, o meu carro particular é meu carro particular em caso de dívidas. Execuções, mas você tem que comprovar 100 salários mínimos para a abertura dessa empresa. Quer uma sociedade? Sociedade limitada, a sociedade no caso, né, dos arquitetos, né, a sociedade que responde pela sua... Essa sociedade simples, né, ela responde também dessa mesma forma, o mesmo valor que você tem da empresa, você também tem o particular, você acaba respondendo junto, assim, da mesma forma, assim como o empreendedor individual. E aí, quando você já está lá faturando, né, você tem a opção de entrar com o Simples Nacional, que também abarca todos o regime escolhido. É o melhor e é uma guia apenas, né, e fica mais fácil, não o lucro presumido, que é o valor que você vai ainda compor durante o mês que você vai pagar de juros. Ele reduz, ele fica mais fácil quando você vai fazer a declaração do imposto, né, de pessoa jurídica e tal, fica bem mais fácil. Claro que essa parte precisa estar alinhada com o contador. Eu estou falando um pouquinho por cima para você entender quais são as possibilidades de abertura de empresa. Individual, sociedade, médio porte, pequeno porte. E varia de acordo com o rendimento que a pessoa escolhe ali, né? De acordo se é uma sociedade, se é individual, né? O faturamento da empresa e influencia nas alíquotas de impostos também do que ele vai pagar ali de impostos para o governo, certo? Exatamente. Você, por exemplo, tem uma empresa, não é, Paula? Sim. E você é do Simples Nacional? A minha é do Simples Nacional. É do Simples, né? E também, é sociedade a sua? Sociedade, exatamente. Fica mais fácil quando a gente... Não fica mais fácil quando a gente dá exemplos, né? Você, por exemplo, tem uma sociedade, né? Daí, sim, a minha empresa é uma sociedade, e se encaixa no Simples Nacional, porque somos eu e o Fábio, se encaixou no Simples Nacional. Ó, é lógico, né, Alana? A gente está explicando aqui para o pessoal as possibilidades, mas na hora de abrir uma empresa, é importante ter a consultoria de um contador, né? Com certeza, porque também você pagar a assessoria de um contador, de um escritório contábil, é extremamente essencial. Porque, assim, você consegue ter mais tranquilidade com tudo, com todos os tributos, folha de pagamento. Por quê?
Você vai contratar funcionários, você tem direito de contratar funcionários. Ah, inclusive, se você for profissional liberal, você pode contratar, sabia? Pode contratar pela CLT, ou estagiário também. Só que você tem que fazer um número de funcionários que pode contratar? Tem um número máximo de funcionários? O MEI pode contratar só um, né? Mas nesse caso aqui, pelo menos nas informações que eu colhi, não tem esse limite. Só que você precisa fazer um registro para poder estar trabalhando conforme, né? Pagando o INSS, pagando o FGTS. Então, você precisa fazer um registro por conta do trabalho dessas pessoas, né? Hoje nem existe mais o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, mas tem que fazer esse registro para você estar pagando tudo certinho, mas tem a possibilidade sim. Olha que dica boa, gente. Às vezes você é lá autônomo, ainda profissional liberal, trabalha sozinho, mas precisa de um estagiário, 2 estagiários. Aí, ó, você pode sim ter estagiário e estar dentro da lei fazendo tudo certinho, né, Alana? Exatamente. Hoje eu estava pesquisando que eu achei muito curioso, né? Porque cada categoria tem a sua especificidade, né? E aí eu achei muito interessante porque o MEI, a gente fala muito que pode contratar um funcionário e um estagiário, né? E aí o profissional liberal, vamos supor, se ele tem ali, ele paga o ISS, ele poderia contratar alguém, assim como eu em casa tenho minha funcionária, eu posso contratar, mas eu tenho que registrar. Então é a mesma situação, se você pagar certinho, você fizer esse registro, você pode ter sim. Claro que vai ver se compensa, né? Porque geralmente quem está começando está trabalhando sozinho, não tem empresa justamente por isso, né? Às vezes para reduzir custos. Para reduzir custos, então talvez nem compense no começo, né? Mas é uma possibilidade. Alana, e conta outra coisa pra gente. Se eu tiver assim, eu trabalho como profissional liberal. Você vai falando, eu tô olhando aqui, tá? Que o texto é enorme. Eu trabalho como profissional liberal, né? Mas eu tenho um nome fantasia para minha empresa, uma logo. Eu posso usar isso nos meus contratos, nos meus orçamentos, placa de obra? Como que funciona isso? Posso não, devo, né? Devo usar, porque é direito do cidadão saber aquela obra, por quem é o responsável técnico daquela obra, qual o endereço, onde essa pessoa fica, como entrar em contato, porque a construção envolve muitos fatores, principalmente a segurança, né? Então, assim, o que eu encontrei? A resolução ali do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tanto a resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, quanto também de Arquitetura, diz que, no mínimo, tem que ter lá o nome profissional, ou então o nome da empresa, e logo embaixo já, bem destacado, o nome do profissional, o número de registro no CREA, ou para arquitetura não é CREA, é outro, não é? Para arquitetura é o CAL. CAL, isso mesmo. CREA e o CAL, a atividade, quem é o responsável técnico e também os dados para contato, além do endereço da obra, né? Os dados para contato. Então, você pode colocar o nome da sua empresa. Qual que é o nome da sua empresa, Paula? É Primor Engenharia e Design. Então, você coloca lá na sua placa, né? Primor Engenharia e Design, e precisa colocar bem destacado também o nome completo, o seu, do seu marido, o CREA ali certinho, todas as informações. Então, assim, não é que é uma possibilidade, é uma obrigação colocar. Está na lei, inclusive, na lei de 66, que diz o seguinte, que essa forma de identificação, ela é para a sociedade, não é uma propaganda para o arquiteto, para o engenheiro. Claro que está passando ali e fala, olha que obra bonita, quem está fazendo? Legal, né? Bacana. Mas a gente utiliza da lei. Exatamente, mas é publicidade para as pessoas, é um direito que as pessoas têm, no geral, a comunidade, a sociedade, de saber quem é o responsável por essa obra. Porque o engenheiro, o arquiteto, tem uma responsabilidade social muito grande, né? Sem dúvida, gente. A gente responde juridicamente por muito tempo por cada obra. Aliás, a gente acha que é outra live, né, Alana? Que a gente vai ter que marcar. Responsabilidade civil, com certeza. Eu acho que é bem interessante mesmo. Ô, Alane, deixa eu te fazer mais uma pergunta, só para ficar claro a questão das notas fiscais. Eu preciso emitir notas fiscais de todos os trabalhos? Se eu não emitir, tanto como empresa ou como autônomo, corro algum risco? Olha, tem que emitir, porque assim, é um trabalho. O seu trabalho, ele é considerado o fato gerador da tributação, né? Então, assim, toda vez que você
tem uma prestação de serviço e que você recebe algo por isso, você tem o fato gerador disso. E disso incidem os tributos. Então, assim, você tem que realmente pagar, né? Porque se não pagar, como eu falei no começo, é crime, considera-se crime, tem multa pesada. Então, vale a pena estar certinho. Por exemplo, assim, nesse valor do liberal de 2% a 5%, não é um valor tão alto. Fica mais pesada a questão do INSS, do pagamento mensal, que aí você vê com o seu contador, do profissional autônomo. É mais pesada mesmo do que numa empresa. Só que aí no começo, às vezes, vale a pena. E depois você migra para montar uma empresa com CNPJ, registro, e aí o INSS, essas outras questões de contribuições ficam menores, aí vale mais a pena. Mas olha, a dica é sempre... que é o legal, né, gente? Não vamos fazer errado, não, porque né, errado já tem tanta gente nesse país, vamos tentar fazer certo, não é? Eu gosto de dizer assim, a gente vive em um país em que a gente tem impostos, tem tributos e tem que pagar. Se a gente não quer pagar, a gente teria que ter nascido em outro lugar. Já que a gente nasceu aqui, vamos cumprir a regra, fazer tudo certinho, né? Para a gente poder até reclamar dos que não fazem certinho. Exatamente, exatamente. E é isso mesmo, assim, o que eu acho bacana é que o profissional, ele vai emitir a nota e principalmente é que, assim, a gente nem entrou nisso ainda, mas todo profissional, ele tem que fazer um contrato de prestação de serviço. Isso é super importante. Eu não sei aqui, o pessoal pode falar ali, olha, vocês têm esse contrato quando vocês fecham ali, então vão fazer uma obra, alguma coisa assim, para quem é profissional liberal. Então, você tem esse contrato, o pessoal aí que está nos acompanhando, porque é super importante ter um contrato de prestação de serviço com a previsão de quando vai terminar, com a previsão do que pode acontecer, chuvas, pode, né, assim, tudo isso pode acontecer, então... Eu gosto muito, eu acho que a cláusula que é mais importante para mim nos meus contratos é em qual situação pode ser rescindido o contrato. Isso, exatamente. Isso é o contrato que funciona, gente. Se você não tiver em contrato, então, assim, às vezes o cliente não está cumprindo com a parte dele, ou você não está cumprindo com a sua parte, é uma segurança para ambas as partes, né, Alana? Exatamente. E aqui, olha, o pessoal tá falando aqui, ó, pessoa jurídica também tem registro no CAU e CREA. Sim, a gente comentou. Então, tanto a pessoa profissional liberal quanto a empresa, né? A pessoa jurídica tem que ter e tem que citar lá, né? Coloca o nome da sua empresa. Se você não tem a empresa, você vai colocar o seu nome profissional, né? Paula Arantes, CREA, tal. Se você tem a empresa constituída, é o nome da empresa e logo abaixo os responsáveis. E é realmente, você tem que colocar e tem que pagar anuidade também. Tipo... Pagar anuidade. A princípio, nós pagávamos 2 anuidades, né? A minha e a do Fábio, no primeiro ano. Aí, no segundo ano, a gente abriu a empresa. Nem foi pela questão tanto das notas fiscais, mas porque a gente prestava serviço para empresas que exigiam conta jurídica. Aí a gente abriu a empresa, teve que cadastrar a empresa no CREA, se cadastrar como responsáveis técnicos pela empresa, e hoje a gente recolhe 3 anuidades, a minha, a do Fábio e a da Primori. Nossa, então a gente tem que estar tudo bem certinho, bem corretinho, bem isso mesmo. E aí o contrato, ele deixando bem claro as cláusulas, você consegue evitar futuras ações judiciais. E a gente sabe que é engenharia, arquitetura, construção, porque às vezes muita gente trabalha em equipe. Eu conheço muitas pessoas que um é arquiteto, um é engenheiro, o outro presta o serviço de obras. Então todo mundo entra no bolo aí, né? Então, assim, o contrato ele é muito bom para delimitar essas questões aí. Se você está prestando serviço para uma construtora ou você é sócia da construtora, né? Então, assim, a responsabilidade muda, por isso que o contrato é tão importante aí também. E aí vale até outra live para isso, né? Com certeza. Sem dúvidas. É muito importante esse assunto para a gente saber o que é a responsabilidade de cada um, até onde vai a responsabilidade de cada um, né? Mas o contrato já ajuda muito a gente nessa questão e ele é fundamental mesmo, assim, para poder dar esse respaldo. E o Júnior até falou aqui, ó, todo serviço deve ser emitido arte. E então, que é, né, escrito ali, formal ou não, esse contrato tem que realmente ter
toda a anotação da responsabilidade técnica. Lembrando muito bem aí, viu, Júnior? Exatamente. Alane, responde outra coisa para mim. Se a gente vê ali, a minha empresa está crescendo, né? Não dá mais para ser profissional liberal, mas ao mesmo tempo eu quero abrir a empresa, mas eu não quero abrir um ponto físico, um escritório. Eu posso abrir empresa com endereço residencial? No meu endereço residencial, trabalhando em home office? Porque assim, como você é profissional liberal, exerce essa atividade intelectual e técnica, você não tem endereço comercial, você deve apontar ali o seu endereço residencial, onde a pessoa vai te encontrar, porque precisa ter esse endereço, já que você não tem a empresa constituída ainda, a pessoa jurídica constituída. Não montou escritório, é uma das possibilidades de home office, inclusive nessa quarentena, com certeza, tem muita gente trabalhando aí nos projetos que já foram contratados, então existe essa possibilidade sim. Igual no direito, né? Por exemplo, eu fiz a inscrição na OAB, eu ainda não havia fechado a sociedade com os meus sócios, a SMG, então eu coloquei lá o meu endereço residencial, por ser um profissional que tem essa liberdade, né? E precisa ser localizado. Sim, com certeza. Alana, e se o cidadão tiver que abrir empresa, ele precisa estar em dia, assim, com o quê como cidadão para poder abrir uma empresa? Em dia com título eleitoral, com a Receita Federal? Como que funciona isso? Sim, ele precisa estar em dia com tudo devidamente quitado, né? Ele precisa ser capaz. E aí ele pode, então, abrir essa empresa, abrir o CNPJ e trabalhar com essa qualificação que é diferenciada para os profissionais que exercem trabalhos intelectuais. A gente tem que lembrar muito bem. A gente fala empresa, no geral, porque todo mundo acaba falando que é empresa, né? Mas a gente tem que lembrar que o trabalho intelectual, ele é um pouquinho diferente do empresário comum, né? Que não exerce esse trabalho intelectual como o advogado, o engenheiro e tal. Mas ele tem que estar em dia com tudo, né? Não pode ter ali decretada a falência dessa empresa e não ter sido recuperada. Então, assim, você tem que estar em dia com os débitos, assim, quitados, porque, assim, é complicado você abrir uma empresa com dívida, com recuperação judicial em andamento, que ainda não foi, né? No caso, assim, não a recuperação judicial, mas a falência mesmo decretada e que não houve, então a volta, o retorno, a possibilidade de estar trabalhando de volta no mercado, então tem que levar em consideração tudo isso. E tem que ser capaz, né, também. Tem que estar no gozo de todos os seus direitos aí. Alana, e só para a gente recapitular aqui, então, para lembrar para o pessoal, se a gente for um profissional liberal, vulgo autônomo, que a gente sempre fala, né? Você vai poder se cadastrar na prefeitura, emitir nota fiscal, a alíquota de imposto vai ser entre 2% e 5% do valor da prestação de serviços, né? A gente vai aumentando ali, crescendo a nossa empresa de acordo com o rendimento da empresa também, né? Conforme vai aumentando o faturamento, a gente vai fazendo upgrades ali no contrato social, vai subindo ali a empresa. Vai subindo, vai aumentando. Até tem uma pergunta aqui falando, mas qual que é o meu limite? Como que eu vou saber? Geralmente é exatamente isso, porque já está definido. O valor ele já define. Se você está faturando muito mais do que o limite do empreendedor individual, você vai ter... Acho que deu uma travadinha, né? Voltou? Então, assim... Opa, agora voltou. Voltou? Ah, então tá. Então, o limite é esse mesmo. Você está como profissional liberal. Igual eu falei, como palestrante ali, o limite de 4 notas, no meu caso, foi ali na prefeitura. Então, assim, começa as notas aumentarem demais, e ser um trabalho já constante, você vai ter que abrir a empresa para formalizar toda essa situação. A sua empresa passou ali dos 360 mil reais, já não vai ser... um empreendedor individual, microempresa, já vai ser empresa de pequeno porte. Então, assim, você tem que ir acompanhando também o faturamento anual da sua empresa. É uma coisa, assim, que é tão difícil, às vezes, falar, mas acontece naturalmente, assim, você vai lucrando mais, aí você vai fazendo alterações no contrato social, né, na sociedade, se você tiver sócios. E muito provavelmente aconteceu conosco, assim, como a gente tem um escritório de contabilidade que nos acompanha, gente, isso é importante. Eles vão nos orientando em relação a isso. Então, fica muito mais fácil, tá? Quando você dá o primeiro pulo ali entre autônomo para a empresa, você vai ter que contratar um escritório de contabilidade.
E aí, depois que você Exatamente. contratar, eles vão te informando ali também quando tá na hora de fazer alguma alteração no contrato social, porque vai ficar mais leve ali as alíquotas de imposto, se você subir ali a sua empresa, vai mudar alguma coisa na hora de fazer esses pagamentos. Então, isso também é muito importante. É, E e é... sobre os contratos, né, Alana, que eu queria comentar só para o Uhum. pessoal não esquecer da responsabilidade, que a responsabilidade deles pode ser limitada pelo contrato. Então, é muito importante a gente fazer contratos sempre com os É, clientes. claro que existe o Código de Defesa do Consumidor, existe o Código Civil, que já delimita aí a responsabilidade. Acho que vocês já ouviram falar muito, responsabilidade da construção, 5 anos, né? Com certeza vocês já ouviram muito falar sobre isso, porque, igual você falou, é um período bem longo. Então, assim, o seu contrato não pode ser um contrato com cláusulas abusivas. Você não pode falar, fico responsável por um período de 2 anos, sendo que no próprio Código Civil está dizendo que são 5 anos. Enfim, então você não pode passar nessa questão, mas você pode delimitar os prazos de entrega, porque assim, tudo que ficar combinado. Por exemplo, agora nessa questão da pandemia, as obras tiveram que parar. Essa é uma situação específica que não jamais alguém iria prever um contrato. Então, a gente está imaginando que no judiciário vão ter muitas ações nesse sentido, porque as pessoas querem o prédio, enfim, a casa que seja entregue na data, mas com relação a essa pandemia, a gente vai ver que vai ter muita discussão desses contratos por conta da teoria da imprevisibilidade. Essa pandemia, ninguém conseguiria prever. Não é questão de, é época de chuva, vamos aumentar o prazo, que a gente já sabe que é época de chuva. Não, ninguém conseguiria prever. Então, quando o contrato ele está em desequilíbrio, sempre há a possibilidade de uma revisional, por exemplo. Então, a gente não sabe bem o que vai acontecer, a gente sabe que as obras estão paradas, mas vai ter que ter um equilíbrio. O judiciário vai ter que analisar os dois lados, mesmo quando o consumidor ele tem a prioridade, ele é hipossuficiente, ele precisa do bem sendo entregue, eu acho que vai ter uma análise aí bem diferenciada por conta disso, dessa pandemia que ninguém esperava, né? A gente vai ver aí como que vão ser as decisões, as jurisprudências. Porque vai ter que ter alguma possibilidade de revisão desses contratos. E é muito importante também nessa questão do contrato, a gente limitar o nosso serviço. Quando você conversa com o cliente de boca e não faz um contrato, você é prestador de serviço. Muitas vezes o que você fala não é o que o cliente entende. Isso no que diz respeito, por exemplo, a número de alterações em projeto, que é uma coisa que toma o seu tempo, número de visitas na obra. Se você não limitar, você vende o seu tempo, a sua inteligência ali para aquele cliente. Então, ou seja, é a mesma coisa que você vender um produto e entregar o dobro, o triplo, porque você não colocou um limite em contrato. Então, Exatamente. isso que é muito interessante do contrato também, para você não ter prejuízos. Porque muitas vezes as pessoas confundem a prestação de serviço como se ela não tivesse custo, né, Alana? Quando você não tem um produto, as pessoas acham que não tem custo. Então, o contrato também te assegura disso, de não ter prejuízos nessas questões. E até o Ângelo fala, o contrato sempre serve de proteção de ambas as partes. É bem isso mesmo, assim, você tem que fazer o contrato levando em consideração as leis, que você não pode serem cláusulas abusivas, você não pode ultrapassar as leis que já existem, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, mas você pode fazer várias alterações nesse sentido, sim. E, olha, a Caiane também está dizendo assim, no caso de profissional liberal, a questão da aposentadoria, você tem a possibilidade de pagar o INSS à parte? Com certeza, é bem bacana você procurar o escritório de contabilidade para isso, e foi isso que eu falei no comecinho. Que o INSS pago, no caso do profissional liberal, ele tem um índice mais alto do que quando você tem uma empresa. Era até uma situação que eu estava vivendo ultimamente, falei com o meu contador, e eu falei assim, olha, eu preciso voltar a pagar o INSS, porque eu fui CLT 12 anos da minha vida, né? Então, eu preciso continuar pagando aí por conta da aposentadoria e tudo. Ele falou, Alana, vamos ver como que vai ficar essa questão da sociedade, né? Dependendo da sociedade também muda. Então, assim, o contador ele pode te orientar qual que é o melhor caminho. Claro, se você não vai abrir uma empresa agora, não tem outro jeito, vai pagando como contribuinte individual mesmo. Mas a gente sabe que esse percentual é um pouquinho mais alto do que, às vezes, quando você já tem uma empresa constituída. Aí, só que daí vai depender se vale a pena montar empresa também, porque os gastos são bem grandes.
Então, tudo é uma questão de conversa, que a gente está contando as possibilidades, mas cada caso tem que ser avaliado realmente com um contador. A gente tem que avaliar sempre quais são essas possibilidades. Por exemplo, eu recolhi individual o meu INSS durante 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, quando a gente abriu a empresa, daí sim a gente começou. Mas foi todo um cálculo feito em cima disso, né? Vai ser viável abrir empresa? Só isso compensa a abertura da empresa ou tem outras necessidades? Isso, é exatamente tem isso essa balança. Sim, mas eu vou abrir empresa só para isso, pagar o escritório contábil, como que eu vou conseguir para pagar todas as despesas só por conta do INSS? Não, tem que ter um equilíbrio aí. Vou pagando um pouquinho mais alto agora o percentual do INSS, né, para a Previdência, mas depois, quando a minha renda começar a aumentar e eu já abro a empresa, vai diminuir naquilo, opto pelo Simples Nacional, e aí a tendência é que a gente quer que vocês sejam grandes empresas, na verdade, né? Claro, mas no começo é mais difícil. Dos 4,5 milhões por ano, pelo menos, né, Alana? Por favor. Nada menos que isso. Alana, adorei o nosso bate-papo. Acho que foi super esclarecedor, assim, para várias pessoas aqui que me seguem, que tinham várias dúvidas em relação a isso. Meus comentários aqui travaram, então eu não sei se eu tô acompanhando alguns aqui, ó. Caiane Show, o pessoal falando visão de obra, dando tchauzinho, engenharia, coraçãozinho. O Júnior falando, creio que o limite para sair do liberal para a empresa é quando você pode pagar o contador. É isso que a gente falou. Mais ou menos na balança. Tô podendo pagar, tô ganhando mais do que, né? Então, assim, o legal, o bacana é isso que muita gente não sabe, da nota avulsa, do registro no órgão, no conselho, na empresa. Porque, assim, tudo isso faz com que você fique protegido e qualquer tipo de problema em obra, você estava emitindo a nota fiscal. E a nota fiscal cheia também. Gente, teve um caso no escritório de uma pessoa que está querendo executar em uma situação que não recebeu, mas ela emite uma nota fiscal. É que no caso ali o valor, né? Você pode falar o valor da sua prestação de serviço, mas se o valor for maior, como que você vai cobrar judicialmente depois se a nota fiscal está dizendo outra coisa, né? Então, a gente sabe que o valor é alto, mas tem que lembrar disso, porque assim, olha, a gente sabe que na construção civil tem muito pepino, né? No geral, tem muito pepino. Como? E são valores altos também, Alana, se a gente precisar buscar nossos direitos, se a gente vai lá e emite a nota menor, e daí depois, para você buscar os seus direitos em relação àquele valor, né? Será que vale a pena você economizar naquela alíquota de imposto? Ou será que vale a pena calcular realmente ali aqueles impostos e incluir aquilo na sua previsão de custos, né? Olha, aqui a Laiana está perguntando, design de interiores pode ser MEI? Não está no rol aqui, pelo menos quando eu estava pesquisando, então arquiteto, engenheiro e design não estavam no rol. Eu posso até checar rol MEI aqui no... é bem legal o portal do empreendedor na internet. Ele tem ali o rol de quem pode, sabe? Das atividades que são. Eu posso abrir até aqui agora, olha, e posso citar algumas para vocês. Eu lembro que tem assim... Vamos lá. Vários, sempre aprendendo assim. Mais. Sim, vamos ver se vai abrir, né? Olha lá, abriu. Porque, pelo menos assim, eu foquei mais na arquitetura, né? Mas aqui, ó, por exemplo, abatedouro de aves, acabador de calçados, açougueira, adestrador, agente, vamos lá no design, no D. Artesão tem muito MEI, o artesão faz muito MEI, porque é uma ótima opção, ele paga 50 e poucos reais por mês, fica tranquilo, não precisa emitir nota final para o cliente, e ele tem, assim, o MEI é legal, não cabe para vocês, gente, mas o MEI é legal porque, assim, se tiver acidente de trabalho, ele está pagando o INSS, se ficar grávida, tem aquele valor, um salário para... Então, é bem interessante para essas pessoas que fazem aquele trabalho no fundo de casa, aquele trabalho no fundo de quintal, sabe? Assim, artesanato que a gente fala, né? No fundo de quintal, modo de dizer. Então, respaldo, né? Ter esse respaldo. Isso, ter o respaldo, entendeu? Exatamente. Bom, borracheiro, eu não cheguei no D ainda. Cantor, carpinteiro, vamos lá. Tô vendo aqui a lista que eu vi que o povo estava curioso. Comerciante de artigos de cama, mesa e banho. Então, assim, vendedor no geral, né? Vendedor entra aí total. Vende roupa, vende tudo, entra aí. Perfume, TDD, cadê o D, gente? Vamos lá. Panificação. Também assim, o pessoal vende bolo, sabe? Muito bolo, brigadeiro e tal, entra também. Olha lá, depilador de arista, digitador,
Disque, distribuidor, doceiro, editor. Já entra nos editores. Não tem design mesmo, entendeu? Eu foquei mais na arquitetura e na engenharia civil, que eu tinha certeza que não pode, mas o design de interiores também não pode, não está no rol aqui de microempreendedor individual. Se não está aí, não tem nenhuma possibilidade, né, Não Alana? tem, Só para não deixar tem. bem claro pro pessoal. Não tem Qual que é o essa site possibilidade. que faz essa É o pesquisa? portal do empreendedor, é bem simples. Digita lá no Google, portal do empreendedor, e aí você já consegue abrir toda essa lista. E todo ano ela é atualizada, sabia? Tem atividade que já saiu e atividade que entrou. Então, assim, é bem legal mesmo. A gente está acompanhando. E olha, gente, a lista é tão grande que eu tô aqui, ó, passando o dedo aqui, ó, e é muita coisa. Tô tentando achar no M, que o pessoal perguntou de marketing, mas eu acho que vai ter que pesquisar mesmo um por um lá, porque é muita coisa, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas manicure pode, maquiador, mágico, marmiteiro, mecânico. É, tem bastante coisa. Bastante coisa. E é legal, assim, porque às vezes o pessoal que tá aqui é engenheiro, arquiteto ou advogado e não pode, mas tem alguém da família que pode. Então, vale essa pesquisa. Isso, daí você passa a orientação. O José está falando assim, olha, consegui chegar só agora, mas você vai deixar a live disponível? Vou deixar disponível, então... salva assim, só se o Instagram travar a gente, mas a ideia é deixar salva sempre por 24 horas aí para o pessoal que não conseguiu assistir ao vivo. Exatamente. Alana. É só entrar no hall aí de atividades e igual o Fábio tá lembrando, tem o conselho que rege, não vai ter o MEI, né? Porque ele vai ter as regras desses conselhos. Então, esses profissionais com conselhos não vão ter o MEI. Mas aqui tem muitas profissões que você pode ajudar o seu vizinho também. Mas no teu caso aí, para quem a gente está focando essa live para engenheiros, para arquitetos, design de interiores. Então, aí a gente falou que dá para ser profissional liberal, conseguindo emitir nota, com registro no conselho, com registro na prefeitura, contribuindo ali, pagando sua previdência, peça ajuda de um contador para você ter essa diferenciação de quando for a empresa, porque ele é o profissional. A gente fala aqui das possibilidades, porque elas estão na lei, mas é o contador que vai te ajudar, que vai fazer todo o controle contábil. E a dica que eu achei muito legal daqui sou profissional liberal, preciso de um estagiário ou de um funcionário, posso ter antes de abrir empresa sim e estar ali tudo em dia com a lei. Achei isso bem bacana mesmo, porque às vezes é uma possibilidade que as pessoas não sabiam que existia. E tem que ter o registro, né, dessa pessoa, tem que pagar tudo certinho, tem que se cadastrar. Sim, fazer tudo dentro da lei, gente, a gente não perde nada com isso. Exatamente. Pessoal, Alana, amei nosso bate-papo, acho que foi super esclarecedor. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Com certeza surgirão outras lives com você aqui para a gente trazer mais questões relacionadas a isso. E muito obrigado pela sua participação. E Paula, só para terminar, assim, tem a possibilidade também da pessoa ser empregada, né? Empregada, tem o piso da categoria, tem que lutar por esse piso, as construtoras que registram e esses profissionais também é uma outra opção. E eu vi um julgado até interessante, eu estava te contando, né? De que um engenheiro, ele era engenheiro, ele não tinha o registro, ele não tinha feito o registro, mas ele era bacharel, ele trabalhava como todos os aspectos, serviços de engenheiro, e aí houve uma reclamação trabalhista e ele conseguiu, mesmo sem estar registrado lá, receber o piso todo atrasado, os reflexos, férias, 13º. Então, as construtoras também precisam ficar muito atentas quanto a isso. Você está contratando um profissional que estudou durante anos para dar o seu melhor nessa empresa? Pague o piso, faça o que é correto, porque a gente está falando para o liberal pagar o imposto, a gente está falando para o empresário também pagar de forma correta, né, o piso do profissional. E, enfim, a gente já começa como estagiário, ganhando nada, às vezes, quase nada, para isso, né, para quando se formar. Almejando alguma coisa. E eu até brinquei com a Alana, falei, e às vezes o profissional que é registrado não consegue ganhar o piso, existem algumas burlam um pouquinho o sistema ali, contrata como técnico para não ter que pagar o piso da categoria, e a gente tem que brigar por aquilo que é nosso direito, né, Alana? Só falando lá do estagiário,
Então, o profissional liberal pode contratar? Então, fica lá, olha, na concessão de estágio está limitada àqueles profissionais de nível superior que estiverem devidamente registrados, seus conselhos, como é o caso dos advogados, médicos, dentistas, engenheiros. Então, assim, você tem a possibilidade de contratar. Só que você tem que respeitar tudo. Por exemplo, o estágio, sabe que tem o contrato limite de 2 anos, né? Então, assim, um ano pode renovar para mais um ano. Então, assim, o profissional, igual eu expliquei, está aqui falando da diferença do profissional liberal do profissional autônomo. Liberal, então, ele tem esse conhecimento técnico, tem um trabalho desenvolvido intelectual, então, essa possibilidade aí do estágio, mas tem que estar bem certinho, o contrato, o pagamento, o registro nos conselhos, tudo certinho. Ai, maravilhoso, achei muito legal isso e dá pra gente correr atrás dessas informações para fazer tudo dentro da lei. Alana, que delícia. Acho que é isso. Ó, Paula, se alguém tiver alguma dúvida, porque assim, às vezes as coisas vão surgindo, né? A gente vai falando, tem tanta coisa. Gente, o artigo de vocês, a lei de vocês, dos engenheiros, arquitetos, ela é extensa. Então, assim, se tiver mais alguma dúvida, manda para mim, no direct mesmo, que eu respondo sim. Porque, assim, às vezes aqui a gente está conversando, vai tentando, né, lembrar, é bem específico da carreira de vocês. Mas é isso, eu acho que deu para esclarecer as principais. Aí o de resto a gente tem que aprofundar, né? Com certeza, gente. A Lana é super acessível, tá? Se surgiu alguma dúvida aí, podem enviar para ela que ela responde com o maior carinho. E adorei, eu acho que com certeza esclareceu sim. Vamos marcar outras lives aí para trazer mais conteúdos como este para o pessoal. E muito obrigada pelas suas informações, acho que elas são extremamente valiosas. Para quem não podia pagar uma consulta com um advogado, acho que foi fundamental ter esses esclarecimentos aqui. São assim, orientações didáticas, né? Orientações mais superficiais justamente por isso, porque também, né? As situações mais aprofundadas, você tem que contratar o profissional, assim como a gente está valorizando o engenheiro, a gente valoriza o advogado também. Por isso que são situações mais superficiais e também o contador, né? Que consegue te ajudar aí em toda a organização contábil da empresa. Sim, sem dúvida, gente. Contratar esses profissionais é investimento, tá? Não é custo, a gente precisa pensar do mesmo jeito que o nosso cliente contrata um responsável técnico pela obra, ter um advogado, ter um contador, não é custo. Ele vai te deixar ali muito mais seguro e isso é investimento que não tem nada que pague. Porque você trabalha especificamente em cada situação, né? Mas é isso. Exatamente. Mas eu adorei também falar um pouquinho sobre falar com o público de engenharia, de arquitetura. Achei o pessoal que participa bastante mesmo, viu? Aqui, gente, olha que legal. Bem legal o seu público, viu? Só adoro interagir. Alana, foi um prazer. Muito obrigada e vamos combinar mais coisas aí, trazer para essa galera. Vamos sim, abração. Obrigada por enquanto. Beijo, Tudo pessoal. Quinta-feira temos live de novo aqui neste Instagram e toda terça agora tem um convidado especial. Obrigada, Alana. Um beijo. Vou encerrar aqui para a gente poder salvar a live. Tá bom. Beijo. Tchau.